A Polícia Federal soltou a sua maior bomba contra Bolsonaro até aqui, que foi a divulgação dos áudios dos militares que faziam parte do governo Bolsonaro. Eu vou mostrar pra vocês o nível de sandice e de... Esses caras são uns verdadeiros pastéis. É impressionante que essas figuras tenham chegado aos postos mais altos das Forças Armadas. Ainda bem que nós nunca entramos em guerra, porque, olha... E não tem jeito, com a divulgação desses áudios, não tem como o Bolsonaro escapar da prisão. Por mais que ele fale que ele tenha atuado dentro das 4 linhas, que ele não tenha dado ordem de nada, o próprio admitiu que discutiu situações dentro das 4 linhas como decreto ou a declaração de um estado de sítio. Só que essas ideações mostram que tudo era discutido no governo Bolsonaro e ele fomentava. Porque mesmo depois de ter sido derrotado, mesmo depois do 12 de dezembro, do 8 de janeiro, Bolsonaro continuou alegando fraude. Ele criou esse ambiente, se cercou de pessoas completamente imbeciloides, e aí quando ele viu que não conseguiria mais controlar ninguém, ele teve que fugir. Mas ele, na condição de presidente, deveria ter coibido todos esses movimentos, mas ele não fez, muito pelo contrário, ele permitia. O que você acha desses generais e das Forças Armadas brasileiras? Quero saber a sua opinião. Também quero saber se essa situação toda complica o Bolsonaro com essa divulgação dos áudios. E essa estratégia do Bolsonaro de responsabilizar os generais vai colar ou não? Ou na verdade é um atestado de culpa? Quer o Bolsonaro na prisão? Então você vai deixar o like no vídeo e também vai se inscrever no canal. O Bolsonaro, ele voltou para Brasília. Ele estava lá curtindo as suas férias em Alagoas. E ele voltou para a capital federal e comentou, claro, no seu desembarque, toda a situação e o indiciamento que estão pesando contra ele. Eu quero comentar do Bolsonaro, depois eu vou mostrar o áudio do general, que é uma coisa assim, na verdade eu vou mostrar o áudio agora, porque é muito melhor do que a fala do Bolsonaro, né? Daí você vai ver o áudio e vai entender por que as falas do Bolsonaro não fazem sentido nenhum. Eu vou mostrar o áudio do general Mário Fernandes, que estava conversando com o Mauro Cid, e eu vou explicar algumas coisas aqui das falas do general e depois a justificativa do Bolsonaro. Ó. Meu amigo, muito bacana o presidente ter ido lá à frente ali do Alvorada e ter se pronunciado, cara. O que bacana que ele aceitou aí o nosso assessoramento. O assessoramento, então, está explicado. Eles falaram para o Bolsonaro ir se explicar, falar com o pessoal do Alvorada. Mas agora, olhem só o que esse cara vai falar. E vou te colocar aqui abaixo um texto que eu recebi do Lucão, que é o Duílio, que é um caminhoneiro famoso aí pra caramba, que tá lá no QG. Primeiro. Os caras iam dar um golpe de Estado com o Lucão. Com o Lucão, o caminhoneiro Lucão. Olha, agora ele vai continuar, ó. Durante a conversa que eu tive com o presidente, ele citou que o dia 12, pela diplomação do vagabundo, não seria uma restrição, que isso pode acontecer, qualquer ação nossa pode acontecer até 31 de dezembro e tudo. A partir da semana que vem, eu cheguei a citar isso para ele. Das duas, uma. Ou os movimentos de manifestação na rua, ou eles vão esmaecer ou vão recrudescer. Recrudescer com radicalismos. E a gente perde o controle. Então, se você reparar, ele confessa que discutiu com o Bolsonaro, e ele estava certo quando ele fala dos movimentos que ficaram radicais e eles perderam o controle, principalmente o Bolsonaro. Só que o Bolsonaro já havia perdido o controle interno do seu governo há muito mais tempo. Há muito mais tempo. E esse áudio do general mostra que havia uma articulação dentro do governo, no entorno do Bolsonaro. Houve empenho, houve discussão e até uma certa empolgação por parte do general Mário Fernandes. E ele e outros coronéis e outros militares, que os áudios também foram divulgados, eles se mostram frustrados pelo não empenho do Bolsonaro. Bolsonaro que até confessou, olha, a gente discutiu alguma coisa, foi estudado a declaração do estado de sítio, mas eu não fiz absolutamente nada. Como que nós vamos dar golpe? E olha só o que ele falou. Como que nós vamos dar um golpe? Eu sempre falava. E o dia seguinte? Como que nós vamos ficar diante do mundo? Não havia esse tipo de possibilidade. Nem havia apoio das Forças Armadas
eram alguns generais da reserva. Então ele está responsabilizando os generais por toda a discussão que havia dentro do governo dele. E ele demonstra o medo de ser preso quando ele fala: olha, eu posso ser preso a partir de agora. Ele falou. Só que mesmo o Bolsonaro dando todas essas desculpas, ele não vai conseguir se safar. Eu não acredito que o Bolsonaro tenha dado ordem direta para golpe. Vocês sabem disso, eu já tenho falado há muito tempo. O que eu acho que Bolsonaro fez? Bolsonaro, ele usava palavras dúbias, como no caso das joias. Cid, resolva isso. Mas nunca dando ordens diretas. Só que não adianta o Bolsonaro não ter dado ordem direta, não adianta o Bolsonaro ter falado que ele nunca discutiu, porque ele sabia do que estava acontecendo. E não somente ele sabia, como ele fomentava. Como ele falou pro Cid: faça-se livre dessas joias. E mesmo depois de tudo o que aconteceu, 12 de dezembro e 8 de janeiro, o Bolsonaro, ele continuou e continua, porque tem declarações recentes dele, inclusive declarações públicas para os seus apoiadores, insinuando que 2022 foi fraudado. Então ele passava essas mensagens, ele insinuava que poderia ter acontecido alguma coisa, ele fomentava esse ambiente golpista. E ele, na condição de presidente da República, não poderia ter feito isso. Mesmo depois de tudo, ele continuava ali dando os seus incentivos. Por isso que ele vai ser preso. Porque ele sabia de tudo, ele não coibiu, e se algo acontecesse, ele seria beneficiado. Então não adianta ele falar que ele não participou, e eu acredito que ele não tenha mesmo dado ordem, que ele não tenha chamado, vamos reunir aqui para discutir um golpe. Ele deixava os subalternos dele discutirem isso, sabendo de tudo, tendo ciência, e ele não debelou, porque era a função dele como presidente da República proteger a nação, e ele não protegeu, colocando inclusive a vida das pessoas em risco. O que é muito interessante também de ser analisado é a visão extremamente pueril desse general, o Mário Fernandes. Não, nós vamos lá, vamos chamar. O cara consegue, ele tem a proeza de ser mais tonto, pastel e estúpido do que o próprio Bolsonaro. Porque o Bolsonaro falou, olha, e o dia seguinte, como que você acha que vai conseguir dar um golpe de Estado? Mas vai lá, faz se quiser. E ele achava, vamos lá, vamos matar o Moraes, vamos matar o Lula, vamos matar o Geraldo Alckmin. E depois, o que acontece? São os militares, são os generais, que não conseguem planejar absolutamente nada. Isso acontece porque, e você vê a fala dele, toda a empolgação, porque você passa a vida toda limpando o meio-fio, a vida toda brincando de prótese, brincando no banheirão, com picanha, leite condensado, você não tem nada, você precisa fazer alguma coisa, porque você foi preparado para fazer alguma coisa, não para pintar meio-fio. Você não é pintor, você é militar. Aí quando ele viu essa possibilidade, ele se empenhou pessoalmente nisso. Foi a empolgação, foi o grande momento, o frenesi, o êxtase dele. Só que o Bolsonaro é culpado porque ele se cercou dessas pessoas imbecis. Lembram que nós falávamos do Incitatus? Quem era Incitatus? Incitatus era o cavalo do Calígula. Calígula nomeou Incitatus para ser senador de Roma, para mostrar para os senadores que qualquer animal poderia ocupar o cargo que eles estavam ocupando. E aí o Bolsonaro colocou um monte de incitatos. Paulo Guedes no Ministério da Economia, depois ele colocou Damares Alves, Ricardo Salles, Weintraub, Ernesto Araújo, colocou esse monte de militar imbecil, e aí, ao ter se cercado de pessoas estúpidas, acabou acontecendo o que aconteceu. E ele vai ser preso por isso. Só que nós temos também que comentar um ponto aqui sobre o Alexandre de Moraes. Porque o Alexandre de Moraes, segundo a Malu Gaspar do O Globo, ele está tomando uma decisão que está causando desconforto no STF. Ele quer levar todos esses golpistas para serem julgados na primeira turma do STF. O que é a primeira e segunda turma? O STF ele tem 11 ministros, então eles são divididos em primeira turma e segunda turma. Para casos menores, a primeira turma possa votar e a segunda turma também, para dar uma agilizada nos processos. A primeira turma ela é composta por ministros mais alinhados ao Alexandre de Moraes. Ele quer julgar os golpistas na primeira turma. Ele pode fazer isso, ele está amparado no regimento. E na primeira turma ele vai ter uma votação mais expressiva a favor dele, diferente da segunda turma, onde você tem o Cássio Nunes Marques e o André Mendonça. Quando você tem um plenário todo, você tem todos os ministros, e o Cássio Nunes e o André Mendonça, eles podem votar a favor dos golpistas, dando um placar menos favorável ao Alexandre de Moraes. Os ministros, eles querem que o Moraes leve a plenário, porque é uma ação
bastante de interesse e de repercussão nacional. É um caso sério, importante. Eu vejo que se o Moraes levar o caso para a primeira turma, mesmo amparado no regimento, vai passar a imagem que houve uma perseguição. Que o Moraes é antidemocrático, toda aquela coisa. Então, na minha opinião, é melhor ter o voto do Cássio Nunes e do André Mendonça contrários ao Moraes do que passar a imagem de antidemocrático e de que houve articulações para punições.